Olha, sobre as duras marcas de uma pandemia, 2020 tem sido um ano em que atitudes como reinventar-se tem sido a realidade de entidades e organizações no Brasil e no mundo. Bom, para falar dos desafios da Ordem dos Advogados do Brasil e da advocacia em meio à crise sanitária, ainda sobre reforma política e outros assuntos, eu converso hoje com o presidente da OAB Seccional Maranhão, Thiago Dias. Bom dia, presidente. Obrigado por sua presença aqui no Bom Dia Mirante. Bom dia, Cabral. Bom dia, telespectadores da TV Mirante. Sempre um prazer estar aqui. É hoje muito especial porque nos últimos meses é a primeira vez que eu venho presencialmente por conta da pandemia e a primeira vez é ser meu amigo Roberto Fernandes aqui, que faço essa homenagem, grande entrevistador. Você tem esse desafio pela frente e te desejo muita sorte nessa nova meta. Obrigado, presidente. Roberto faz muita falta para todos nós. Muito bem, vamos começar falando de política. O quadro tem essa característica. Em uma entrevista concedida pelo senhor ao jornal Estado, em agosto do ano passado, o senhor se mostrou um ferrenho defensor da reforma política. Inclusive, disse que era a principal reforma que o Brasil necessitava à época. Eu separei uma frase sua que me chamou a atenção, que diz exatamente o seguinte, abre aspas, todos os escândalos de corrupção no país demonstram que as más práticas políticas estão intrinsecamente ligadas ao processo eleitoral. Nesse caso, as doações indevidas, as campanhas ou a participação ilegal de empresas. Bom, em um ano eleitoral, o senhor mantém essa afirmativa desse jeito e a reforma política continua na sua mente sendo uma prioridade no Brasil? Com toda certeza. Nós temos, Cabral, a seguinte visão. Você vê nos última década, a quantidade de escândalos que tivemos de doações indevidas, de utilização indevida de recursos nas campanhas políticas e que isso era um germe, era o gene da corrupção política em si, porque havia doação feita por empresas, por pessoas, aqueles então candidatos, e esses candidatos, em nosso caso, nós temos ainda um fator mais grave. Ao longo de muitos anos, a gente viu empréstimo de agiotas, isso já foi matéria em diversos jornais, há candidatos que depois utilizam a máquina pública para pagar esses empréstimos, utilizam a máquina pública para pagar essas doações. Então, por esse motivo, entendo que o gene da corrupção política está lá no processo eleitoral. E a importância de nós fazermos uma reforma política profunda, que realmente faça prevalecer não o portento, a força econômica da campanha, mas as ideias, os valores, as propostas. Afinal de contas, é isso que deve o eleitor ter em mente quando seu voto. O voto consciente, o voto linkado com aquilo que o candidato já fez, com a história, com a biografia do candidato e, sobretudo, com as propostas que ele tem a apresentar para a sociedade. Talvez o desafio maior seja essa profundidade da reforma. Foram feitas mini-reformas, mas quando se tenta aprofundar o tema, esbarra em vários interesses partidários. Não é essa a dificuldade, talvez? É difícil você crer que quem está no poder, de uma maneira macro, vá fazer reformas que prejudiquem a manutenção do status quo. E isso é algo que, infelizmente, é uma realidade. A gente viu, por exemplo, ano retrasado, o início de uma reforma política que culminou com um fundão de 3 bilhões de reais, algo que é inimaginável num país com o nível de miséria que tem o nosso. Então, é algo realmente muito difícil de ser feito. Mas a gente não pode deixar de tocar nessa tecla, de colocar o dedo na ferida para que a gente possa fazer a caminhada que precisamos fazer. Você falou que estamos vivendo um momento de transformação, de travessia, e eu acredito que temos que aproveitar esse momento para cobrar que essa transformação, essa travessia seja feita também nos demais ramos e com as reformas que precisam ser feitas. É isso mesmo, alguém precisa ceder em nome de um bem comum. A OAB Nacional e esse movimento foi aderido por várias seccionais regionais, tem defendido a democracia. Qual a importância da advocacia discutir esse tema, se inserir nesse tema de defesa da democracia? Olha, a democracia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é algo natural. A democracia precisa ser construída no dia a dia. Eu sempre digo que a democracia é uma casa, é uma obra em constante construção. Nós precisamos estar sempre... É uma planta
em crescimento constante. A gente precisa estar sempre regando, precisa estar tomando os cuidados necessários, fazendo as podas, fazendo os ajustes, para que ela floresça, cresça e floresça da melhor maneira possível. Não é algo natural. Então, a gente precisa ter em mente a importância de defender a democracia. A gente precisa, às vezes, eu sempre digo isso, às vezes nós precisamos dizer o óbvio. É óbvio que a democracia é o melhor sistema político existente, porque dá voz a todos, dá voz aos renegados, dá voz àqueles que estão à margem. A democracia é o único sistema político plural em que o respeito às diferenças deve prevalecer. Mas a gente precisa dizer o óbvio, precisamos defender a democracia, esse é o pensamento da Ordem dos Advogados do Brasil, Cabalão, e sempre digo, tem que ser o pensamento sobremaneira de cada advogado, de cada advogada e dos jornalistas. Eu sempre digo que se tem duas categorias, se tem duas profissões que só têm força, só conseguem sobreviver em democracia, é jornalismo e advocacia. Porque somos, por natureza, contestadores, somos, por natureza, aptos a buscar a divergência, buscar a pluralidade de ideias, a manifestação, e isso só tem riqueza, só tem força dentro da democracia. É verdade. Bom, na última terça-feira, dia 11 de agosto, foi celebrado o Dia da Advocacia. Bom, mas num ano de crise, de pandemia mundial, de desemprego em massa no Brasil, os mais de 16 mil associados aí com identidade ativas na OAB têm que comemorar essa data? Olha, é um ano muito difícil para todos, eu tenho dito, não só para a advocacia, e para os empresários que estão passando por muita dificuldade, para todas as profissões liberais, sobretudo, que estão tendo que se reinventar. Mas eu uso sempre uma frase, Cabalau, que nos momentos de maior dificuldade é que surgem as melhores oportunidades. E nós temos uma oportunidade única na advocacia de aproveitar todo esse momento difícil, toda essa crise, para a gente sair mais unido, mais fortalecido, para a gente sair dentro de um cenário onde as ferramentas tecnológicas nós tenhamos sabido aproveitar esse momento para utilizar essas ferramentas em nosso benefício. Essas ferramentas todas existem há muitos anos, mas a verdade é que só com a pandemia a gente passou a ter o hábito de utilizar as ferramentas tecnológicas para as reuniões. Às vezes, quantas vezes o advogado não viajou para fazer uma reunião ali, vários empresários faziam uma reunião de 1 hora em outra cidade, coisa que hoje a gente vê o quanto não é necessário. Você pode fazer por videoconferência, a adaptação às audiências telepresenciais, às sustentações orais telepresenciais, já existiam, mas não era algo corriqueiro na vida do advogado. E, sobretudo, Cabalau, para fazer a leitura do próximo cenário que se avizinha do ponto de vista profissional. O que quero dizer com isso? Se o momento é difícil, as portas estão abertas para a transformação. Você pode ter certeza que o porvir será um porvir de muitas ações trabalhistas, porque com a crise tiveram muitas demissões sem observar as garantias dos direitos dos trabalhadores, será um porvir de muitas recuperações judiciais para os advogados, será um porvir de muitas questões tributárias sendo discutidas, porque nós tivemos inúmeras medidas provisórias tratando de questões tributárias e que você tem que aferir a constitucionalidade ou não dessas medidas provisórias, de questões tributárias, enfim, uma gama de mercado que vai se abrir, que vai se intensificar. Os números do Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, demonstram que houve um aumento nos últimos meses de mais de 50% de demandas trabalhistas. Isso nos mostra, claro, que o cenário é difícil, mas que as oportunidades estão aí. Vão ter muitas ações de cobrança, ações de execução de fornecedores que, infelizmente, os seus consumidores não puderam honrar por conta da pandemia, de toda a recessão econômica pela qual passamos, não puderam honrar os seus compromissos. Então, o mercado, eu acho que vai se abrir, a advocacia precisa estar antenada, ligada com essa transformação, aberta para as transformações e, com certeza, nós teremos um cenário muito bom para a advocacia em breve. Uma última pergunta, como a OAB está enfrentando esse período de pandemia, o atendimento à população foi prejudicado nesse tempo? Nós fomos, em respeito e atenção à saúde, tanto da advocacia como dos nossos colaboradores, fomos a primeira instituição civil do Estado que paralisou todas as atividades. No dia 17 de março, nós suspendemos todas as atividades presenciais, né? O trabalho não parou nenhum dia, mas atividades presenciais suspendemos 17 de março, passamos o período lá mais agudo da pandemia em São Luís, com as atividades de atendimento presencial suspensas, já retornamos nossas atividades na nossa sede, buscando manter
todas aquelas medidas sanitárias indicadas pelo Ministério da Saúde, pelos agentes sanitários, distanciamento, utilização de máscaras, de álcool em gel, dentro do possível, com horário marcado para diminuir a aglomeração de pessoas dentro da nossa sede, mas as atividades já estão normais dentro da ordem, com todo mundo trabalhando, alguns em revezamento. O pessoal do grupo de risco a gente tem mantido um pouco mais isolado, mas as atividades estão normais. Quem quiser qualquer auxílio, qualquer apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, nossa sede está funcionando normalmente, inclusive, Cabalau, com acréscimos. Aproveitamos esse período para fazer algumas reformas importantes para a advocacia. Por exemplo, nós estamos instalando, agora já semana passada a funcionar, salas de videoconferência para os advogados que eventualmente não tenham todo o equipamento em casa ou no seu escritório para fazer as videoconferências, para que possam fazer lá na sede do OAB. A casa está de portas abertas. Bem, Thiago Dias, presidente da OAB Maranhão, muito obrigado pela nossa conversa. Bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço e sempre um prazer muito grande estar aqui. Um bom dia a todos.